Se você entrou nesse vídeo, é porque você ainda não entendeu o que é topo e o que é fundo. Mas tem um detalhe, quem entra nos meus vídeos e quem assiste as minhas aulas não sai sem entender. Então no vídeo de hoje nós vamos aprender a identificar o que é topo e o que é fundo, o que é suporte e o que é resistência. E antes de mais nada, deixa eu adivinhar, toda vez que você escolhe entrar num ativo, o preço cai. E toda vez que você decide sair do ativo, o preço sobe. Talvez isso não seja azar, talvez isso seja falta de análise gráfica na veia. E no vídeo anterior eu expliquei quais são os ciclos de alta e os ciclos de baixa do mercado. E na aula de hoje, esse vídeo você pode encontrar aqui, ó, nesse lugar aqui. E hoje nós vamos dar o próximo passo. Nós vamos aprender a identificar quais são as regiões onde os compradores costumam entrar e quais são as regiões onde os vendedores costumam aparecer. São regiões distintas no gráficos e que nós precisamos aprender alguns conceitos. E qual o primeiro conceito que eu queria que você aprendesse? Olha, presta bem atenção nisso. Bom, pessoal, o primeiro conceito que eu queria que vocês entendessem é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, o preço, pontinho, pontinho, anda em linha reta. O que tem aqui que você precisa saber? Eu vou mostrar para vocês. O preço, ele nunca anda em linha reta. Pessoal, esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Preço nunca anda em linha reta e eu vou mostrar para vocês. Esse é o primeiro conceito básico da análise gráfica, quando a gente tem que aprender o que é topo e o que é fundo. Vamos pro gráfico para você ver. Pessoal, aqui nós conseguimos ver claramente que o BTC, ele estava num ciclo de alta, tá vendo, ó? O BTC começou lá nos seus, na verdade até aqui atrás aqui, ó, nos seus 14 mil dólares e iniciou a alavancagem dele do ciclo de alta. Percebe o ciclo de alta? Mas você vai observar, o BTC chegou ao patamar de 126 mil dólares. Esse foi o patamar, o ápice do BTC, 126 mil dólares. Só que você vai observar que o preço ele nunca vai subir em linha reta. Preço de mercado, pessoal, ele nunca faz isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Preço nunca faz isso aqui, ó. É subida infinita, nunca vai acontecer isso, nunca. O preço, ele vai subir sempre fazendo zigue-zague. Esse é o primeiro ponto que você tem que aprender. Ó, acabou de dar uma pernada de alta e olha o preço fazendo zigue-zague aqui. Isso aqui, pessoal, são gráficos diários, Inclusive, isso é algo que eu vou ensinar para vocês na próxima aula, sobre tendências de alta dentro de um ciclo de baixa e tendências de baixa dentro de um ciclo de alta. Luciano, isso pode acontecer? Pode, mas isso é coisa outra hora. Nós estamos estudando aqui sobre topos e fundos, de uma forma que grátis você nunca viu. E aqui nesse canal nós ensinamos de forma gratuita. Então se você ainda não é inscrito nesse canal, você precisa se inscrever, ativa o sino de notificação, porque eu tenho postado sequências de vídeos de análises gráficas, coisas que por aí as pessoas cobram 800, 900 reais, às vezes R$1.000 por um curso desse. Aqui nós oferecemos de graça, porque o meu objetivo é ver o teu crescimento. Então, o primeiro ponto você já aprendeu. Preço nenhum sobe de forma contínua. O preço ele sempre vai subir fazendo zigue-zague. Pois bem, agora o segundo conceito que você precisa aprender. O que é um topo, pessoal? Topo é quando o preço perde a força compradora. Então, o que é um topo? É quando o preço perde a força compradora. E todas as vezes eu vou mostrar para vocês dentro do gráfico. Então, você vai observar que no topo que o BTC faz, ó, ele deu uma pernada de alta aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês entenderem, ó. Ele deu uma pernada de alta aqui, ó. Quando o BTC chega nessa região aqui, é a região que costuma aparecer vendedores. Percebe que dentro dessa região aqui, ó, desse quadrado, costuma aparecer pessoas que vendam, ou seja, toda vez que o preço chega nessa região, o preço ele desce. Toda vez que ele chega na região, o preço desce. Então, essa região aqui é chamada região de resistência. Existe uma galera aqui que não quer que o preço suba. Eles vão lutar para o preço descer. Então, topo é quando o preço perde a força compradora. E o que é um fundo? Fundo é quando o preço perde a força vendedora. Ou seja, quando a galera que quer vender, ela fala assim, ó, vamos parar, agora é hora de comprar.
Então eu vou mostrar para vocês mais uma vez dentro do gráfico do BTC que essa região aqui, ó, essa região aqui é uma região que toda vez que o preço chega dentro dela, as pessoas tendem a comprar. Percebe? Que toda vez que o preço chega nessa região aqui, dentro desse retângulo que eu coloquei, as pessoas tendem a comprar mais. Ó, o preço entrou dentro dessa região, as pessoas tendem a comprar mais, tá vendo? Ó? Entrou dentro da região, as pessoas tendem... Observa que tá tudo dentro da mesma região, nada fora. E observa que a zona de venda sempre dentro da mesma região, nada fora. E aí, pessoal, no início que eu comecei no mundo de trader, no mundo de mercado de criptomoeda, eu fazia uma confusão danada. Eu não entendia direito o que era suporte e o que era resistência. Ora eu falava que o suporte era resistência, ora eu falava que a resistência era suporte. Isso embolava a minha cabeça. Então eu vou mostrar para vocês de forma clara o que é suporte e o que é resistência, para você nunca mais esquecer. Bom, então o que é suporte? Suporte é a região onde compradores costumam entrar. Suporte é a região onde compradores costumam entrar. E a resistência é a região onde vendedores costumam aparecer. Então, olhando dentro do gráfico do BTC, nós vamos ver que essa aqui é a região de resistência. Ó, a setinha que eu botei aqui para vocês verem, ó. Região de resistência e região de suporte. Qual que é a região de suporte? Essa região aqui. Bom, dito tudo isso, nós temos que analisar aonde é que nasce uma tendência de alta e aonde é que nasce uma tendência de baixa. Então, como nasce uma tendência? A tendência de alta é quando topos mais altos e fundos mais altos começam a aparecer no gráfico. Toda vez que você vê topos mais altos e fundos mais altos aparecendo no gráfico, isso é uma tendência de alta. Então vamos para o gráfico da TradeView. Você vê, pessoal, que eu mostro para vocês lá de forma visual e depois eu mostro aqui de forma visual, porque para isso criar memória em vocês, né? Então aqui, né, o preço ele fez, vou dar mais um zoom para a gente ver melhor. Então observa que aqui, ó, existia um fundo, tá vendo? Essa região aqui era a região de fundo. Com o próximo, observa que o próximo topo ficou maior do que os topos anteriores, tá vendo? Ó? Olha a altura desse topo aqui, bem mais alto do que esses daqui. E olha o fundo onde pega, ó, bem mais alto que esses fundos aqui. O próximo topo, tá vendo? Olha onde bate esse topo aqui. E olha aonde bate o outro fundo, ó, mais alto do que o anterior, tá vendo? E mais alto do que o anterior, e assim se vai, ó. Então, tendência de alta é quando topos mais altos e fundos mais altos aparecem dentro do gráfico. E a tendência de baixa é quando topos mais baixos e fundos mais baixos aparecem dentro do gráfico. Eu vou mostrar para vocês dentro do gráfico do BTC. Então a gente vai observar aqui, pessoal, dentro do gráfico, ó, olha essa região de topo aqui onde bateu, tá vendo? Bem lá no alto. E olha a região do fundo, ó, já bateu ainda na mesma região. Mas quando o topo, ó, o topo não conseguiu manter essa altura aqui, passar. Então isso aqui, ó, é uma tendência de baixa dentro de um ciclo de alta. Isso aqui é coisa do próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre isso. Mas nesse aqui, estamos falando sobre topos e fundos. Olha aqui esse fundo aqui, ó, mais baixo do que esse fundo, tá vendo? Ó a região, ó. Depois olha o topo, ó. Olha o topo mais baixo, tá vendo? Olha o topo mais baixo. Olha o fundo, ó. O fundo mais baixo, ou seja, dentro de um ciclo de alta, identificamos uma tendência de baixa. E isso aqui, pessoal, a gente tá falando do gráfico diário, tá? A gente não tá falando de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. A gente tá falando de quedas bruscas, ó. Olha quanto isso aqui bateu, ó. 11% de queda. Olha isso aqui quanto que bateu, ó. Olha quanto que bateu essa queda aqui, ó. 13% de queda, ou seja, existe tendência de baixa dentro de um ciclo de alta? Existe. Isso aí a gente vai falando em outra aula. Então, pessoal, isso são detalhes que quando eu comecei a investir no mercado de criptomoeda eu não sabia. Só de você saber isso aqui que eu tô ensinando pra vocês, vocês já estão à frente de muitas pessoas que estão operando no mercado sem saber de nada. Para vocês terem noção, eu paguei R$900 em um curso na época que eu comecei com o meu irmão. Eu e meu irmão, a gente dividiu o curso, a gente pagou R$900 no curso. Eu sabia tudo isso aqui que eu estou ensinando para vocês.
Tudo isso aqui eu sabia. Quando eu entrei no curso, eu percebi que eu sabia mais do que o cara que estava ensinando. Porque muitas pessoas por aí estão ensinando coisas em cursos que essas pessoas não sabem de nada. Então presta bastante atenção para você não cair em ladainha de guru no mercado. E aí, pessoal, existe uma frase no mercado que as pessoas costumam dizer que todo suporte, né, quando a queda vem grotesca, aquela queda pesada, ela segura o preço ali com mais força. Eu já caí muito, presta atenção nisso aqui, eu já caí muito nessa conversa de que quando o mercado sofre uma grande queda, um exemplo, o mercado derreteu 20%. Quando ele segura o preço naquela região, ele tende a permanecer naquela região. E aí eu pergunto para você, isso é verdade ou é mito? Quando o preço segura uma grande queda, isso é verdade ou isso é mito? É por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. Todo suporte segura o preço? E aí a resposta é simples, é mito. Nem todo suporte vai segurar o preço. E eu vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, eu tô aqui nessa criptomoeda para você entender, a SUI, na paridade USDT. Preste atenção nesse detalhe que eu vou mostrar para vocês, ó. Ele vai fazer uma queda. O movimento do mercado, ó. O movimento do mercado de queda, tá vendo? Olha essa queda. Preste atenção nessa queda. Olha esse movimento de queda. Olha esse movimento de queda. Aí, as pessoas pensam assim, poxa, a moeda derreteu. Ela já vinha de uma derretida aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. Olha de onde ela veio caindo, ó. Essa moeda aqui derreteu. Olha isso, gente. Mais de 53%. Ela derreteu mais de 53%. E ela fixou o preço dela nessa região lateralizado. Ela fixou o preço nessa região lateralizado. Presta atenção. Vou dar play para vocês perceberem. Ó, segurou nessa região, tá vendo? Lateralizou nessa região. Luciano, dá para operar com o mercado lateralizado? Se você for inteligente, dá. Porque, ó, olha como é que ela segurou o preço na mesma região. E isso aqui, pessoal, foi em dias de mercado. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quantos dias já rolou. Vou tirar aqui pra gente poder ver melhor. Só aqui nesse período aqui, 84 dias de lateralização. 83, 84 dias de lateralização só nesse período que estamos vendo aqui, ó. Só nesse períodozinho aqui, quase 100 dias de moeda lateralizada. Aí você olha para um gráfico lateralizado como esse. Você que é meu aluno aqui no YouTube, você vê um gráfico lateralizado desse aqui, o que você vai ter que entender primeiro? Que o gráfico lateralizou em uma região, ó, a região que ele lateralizou. Então toda vez que o preço chega nessa região, compradores aparecem. Todas as vezes que o preço chega nessa região, vendedores aparecem. E aí é algo que eu vou ensinar para vocês na aula sobre como fazer seu gerenciamento de risco. Olha só. Vou dar play nessa moeda. Olha lá, sempre... Opa, 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 opa. Olha o que aconteceu aqui, gente. Ela deu-lhe uma pernada. Isso aqui é um clássico. A moeda, às vezes, ela tá num ciclo de baixa, mas mesmo assim ela entra numa tendência de alta. Isso aqui, ó, foi uma tendência de alta. Ela rompeu a região de resistência que ela já havia resistindo há mais de 85 dias, quase 100 dias. Ela rompeu a região. E olha onde ela foi bater. Ela foi bater na região de suporte. Perdão, região de resistência. Isso aqui é muito importante para você entender. A moeda ela sempre vai bater na região de resistência. Às vezes bate uma vez, bate duas vezes. Mas toda vez que ela chega naquela região, é porque o mercado quer venda. Então não adianta você entrar quando o mercado está batendo numa resistência. Se você entrar na região de resistência, tu vai ficar preso nas moedas, principalmente se tu não usar gerenciamento de risco. Então, todo suporte segura preço? Mito. Acabei de mostrar para vocês que não, nem todo suporte segura o preço. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora é algo que vocês precisam massificar na mente de vocês. Suporte pode virar resistência e resistência pode virar suporte. Suporte pode virar resistência e resistência pode virar suporte. E essa frase aqui, ó, eu tô deixando por último para vocês massificar isso na tua cabeça. O mercado, ele costuma respeitar regiões e não preços. Mercado costuma respeitar regiões e não preços. Eu vou mostrar para vocês no gráfico. Observa aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui? As pessoas costumam fazer assim, dessa forma, ó. As pessoas costumam pegar a linha de... Vou botar azul pra gente ficar... Eu gosto do azul. E vou colocar uma linha mais grossa. Então vamos lá. As pessoas acham que a região de resistência
é um local onde toda vez que o preço bate, o preço volta. Mas, na verdade, não é um preço específico, é uma região específica. Por exemplo, quando o mercado chegou aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui, ó, nessa região aqui, o mercado chegou a 21 mil dólares, percebe? Aqui, ele passou de 21 mil dólares, ele chegou a 24, 25 mil dólares, mas é uma região apenas, tá vendo? Aí ele volta tudinho de novo, bateu de novo no suporte, olha lá, ó, bateu de novo no suporte dessa região, não é no preço, é na região. E aí ele volta, percebe que dessa vez a resistência não foi em 21 mil, ela foi aqui em 117 mil, tá vendo? Ela fez aqui na 117 mil, ou seja, não é o preço, é a região, e eu vou repetir, região de resistência, Por que eu tô falando várias vezes? Porque não é um preço específico, é para que você entenda que toda vez que o preço chega naquela região, o preço tende a voltar, porque vendedores aparecem. E a mesma coisa com suporte. Toda vez que o preço chega naquela região de venda, vendedores aparecem, não especificamente num lugar certo. É por isso que existe uma frase que é a mais pura realidade, que diz que não existe entrada perfeita. Por quê? Porque a região de entrada e de saída, ela é variado. Pode ser que você acerte exato, pode ser que não. Então nessa frase aqui, ó, o mercado costuma respeitar regiões e não preços exatos. Essa aqui é uma realidade que você precisa carregar com você. Então vamos revisar. Então suporte é a região onde o preço costuma encontrar compradores. É a região de suporte. E resistência é a região onde normalmente costuma aparecer vendedores. Fundos costumam formar suportes e topos costumam formar resistências. E aí, quando ocorre o rompimento, esses níveis podem trocar de funções. E aí, pessoal, no próximo vídeo dessas playlists sobre aula gratuita de análise gráfica, eu vou mostrar para vocês como identificar, ou melhor, como traçar uma linha de tendência de alta e uma linha de tendência de baixa, usando justamente topos e fundos. Então, a necessidade de você entender essa aula aqui é que vai te dar uma base para você aprender a próxima aula. Então, se você quiser aprender análise gráfica do zero, você precisa se inscrever nesse canal, ativa o sino de notificação, que eu posto vídeos diários sobre análise gráfica na veia. O meu objetivo, pessoal, é que você consiga abrir o seu gráfico e entender realmente o que está acontecendo no mercado. Eu já perdi muito dinheiro no mercado e já gastei muito dinheiro com curso. E no final das contas eu descobri que eu entendia mais do que as pessoas que ensinavam nos cursos. Então eu tô querendo passar esse conhecimento para vocês. Então se inscreve no nosso canal, porque aqui nós não damos dica de guru, nós não entregamos receita de bolo, receita mágica para ficar rico. Aqui nós ensinamos consistência com responsabilidade para que você venha ter o teu capital protegido. Até o próximo vídeo.